Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Melhor da Minha Aldeia e ao terceiro episódio a acompanhar a temporada 18 que está a decorrer. Como é habitual, vamos ver 10 torneios que concluíram, um dos quais é um jogo novo e depois vamos ver a classificação e o medalheiro. Antes disso, no vídeo anterior, infelizmente, não foi possível ver o histórico do Draft and Write and Records. Vamos ver aqui. Agora desta vez já está disponível, portanto foi a quinta temporada, baixou um bocadinho o número de jogadores em 3. A JF13 ganhou a sua segunda medalha de ouro, é a pessoa que ganha mais medalhas de ouro até agora aqui neste torneio. É aquela que tem mais medalhas no total, 3. E a JF13 é quem tem melhor recorde de vitórias, 21 em 26 partidas possíveis. Portanto, aqui é o histórico. FJ13, depois de 3 temporadas fora das medalhas, consegue voltar ao ouro. O Norik também teve aqui posições um bocadinho mais acima, agora consegue a sua primeira medalha, tal como a Inês, que logo na sua estreia consegue obter uma medalha de bronze aqui no torneio do Draft Write and Records. Portanto, este era o jogo que estava em falta no último episódio. Vamos agora aqui à continuação do vídeo de hoje. E vamos começar aqui pelo Dragon Dart, que esta edição teve 10 participantes. Foi ganho pelo David, que fez primeiro, o Running Al, que fez segundo, e o Marco Ando fez terceiro. E ainda temos aqui alguns jogadores com 6 pontos. Portanto, este jogo teve aqui. Foram 5 partidas, mas houve aqui muitas derrotas pelos primeiros classificados. Portanto, o David ganha todas, menos o Cifis, que acaba de terminar em quarto lugar. Depois há aqui uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores, todos com 6 vitórias. Portanto, aqui uma combinação de resultados engraçada. Portanto, aqui no caso do Running Wild, ele só perde 2 partidas. Neste caso, com o David e com o Marco Ando, que terminou em primeiro e segundo. Primeiro e terceiro, ele termina em segundo lugar. O Marco Ando perde com a Cris Feio na primeira ronda, depois perde na última com o David, mesmo assim consegue garantir um terceiro lugar. E depois há aqui os azarados, neste caso no desempate. O Cifês que perde com o Marco Ant e o Running Wild. A Cris Feio perde com o Running Wild e com o João. O João perde com o Running Wild e o Cifês. E ainda temos aqui o Mr. Diegas que perde com o David e com a Cris Feio. Portanto, houve aqui uma data de combinações de resultados estranhos. Portanto, do segundo ao sétimo estão todos empatados com 6 pontos. Portanto, não é muito habitual ver isto num jogo de 10. Vamos ver aqui o histórico do Dragonheart, que já tem 14 edições no total. Anda habitualmente aqui nos 10, à volta de 10 e poucos jogadores. Esta temporada até baixa um bocadinho, passou agora para os 10. O mais medalhado em vitórias neste torneio é o João, com 8, e 4 dessas 8 medalhas são medalhas de ouro. E também é o jogador com mais vitórias, 53 em 70 partidas possíveis. Aqui o David obtém a sua terceira medalha de ouro neste torneio. Ele que consegue agora subir de um terceiro para um primeiro. O Running Gal estava aqui 3 temporadas sem conseguir ganhar uma medalha, agora consegue obter a sua primeira medalha de prata, completando aqui o set das 3 medalhas possíveis. E o Marco Ant, 2 temporadas fora das medalhas, volta agora a obter a sua segunda medalha de bronze no Dragonheart. Portanto, aqui foi a história do Dragonheart, que esperamos que volte na próxima edição, com esta emissão que teve nesta edição. Vamos aqui agora para o Get On Board. O Get On Board que teve 17 participantes, um pouco mais que o Dragonheart. Também foi jogado em 5 rondas. A Wire foi a vencedora. Cris terminou em segundo com 8 pontos. E depois aqui o empate para o terceiro lugar. E presumo que deve ter sido um empate entre ambos, entre o Mark e o Dig. Vamos ver o que aconteceu aqui no histórico. Portanto, a Wire ganhou as 5 partidas que jogou. Portanto, invicto. O Cris só perde como vencedor do torneio na quarta ronda, o resto ganha todas as outras. E eu presumo que aqui houve um empate entre o Marco. O Marco só perde, não, por acaso não é.
perde com o segundo classificado e tem um empate na última ronda com o El Tostas. E o Digo também tem aqui um empate qualquer, que também empata com o El Tostas, engraçado. Perde com o Cuspo, tem aqui um empate com o El Tostas. O El Tostas aqui provocou aqui um caos para para o terceiro lugar. Portanto, aqui foi os resultados, mas depois no desempate o Digo ficou infelizmente fora das medalhas. Vamos ver aqui o histórico, que também já tem, não tem tantas edições como o Dragonheart, mas são 10, já chegou à sua dezena, sempre todas consecutivas. A EOR foi vencedora, neste momento há vários jogadores com 2 vitórias de torneios neste torneio. O Running Wall é o jogador com mais medalhas, 5, e também o jogador com mais sucesso, 37 vitórias, ou 37 pontos no total, em 50 partidas. Aqui a EOR consegue melhorar a sua performance da temporada passada, agora de um terceiro passou para o primeiro, ganhou o torneio. O Cris, depois de uma temporada que não conseguiu ficar no lugar das medalhas, volta com uma medalha de prata, e o Marco volta às medalhas, é a sua terceira medalha de bronze aqui neste torneio do Dragonheart. Dragonheart não, Get On Board. Vamos ao próximo, agora vamos para um tema mais para o Japão. Vamos começar com o King of Tokyo. King of Tokyo é um dos multiplayers aqui jogado aqui na aldeia. 54 participantes, jogado em 4 partidas. Nesta edição, o Nidan foi o vencedor com 14 pontos, o Bernardo também com 14 em segundo, e o Mr. Diegas com 14, e o Tiago em quarto também com 14. E todos eles são. Sim, o quinto já tem só 12 pontos. Portanto, houve aqui um empate entre os 4 primeiros. O Tiago já a partida foi o prejudicado. Vamos ver o que aconteceu aqui neste histórico. Portanto, o Nidan ganha 3 das partidas e só faz um segundo lugar na última. O Bernardo é a mesma história. Neste caso, faz um segundo lugar na terceira partida. E o Mr. Diegas, que faz um segundo lugar na primeira partida, de resto ganha as outras 3 e consegue terminar em terceiro lugar. E aqui o Tiago foi o mais prejudicado, que faz um segundo lugar na primeira partida, ganha as outras 3, mas fica fora das medalhas. Eles, por acaso, o Diegas defronta o Nidan, o Bernardo defronta o Nidan também, e isso aí houve um benefício maior, porque os primeiros defrontaram-se entre si, enquanto no caso do Tiago não foi o caso. Vamos ver aqui o histórico do King of Tokyo, que já vai na sua 13ª edição. Isto já começa a ser muita edição. Portanto, igual ao máximo da temporada passada, 54. Há vários jogadores que já ganharam este torneio pelo menos 2 vezes, e também há vários jogadores que já ganharam 3 medalhas. Portanto, não é um torneio fácil. Em 13 edições, só os jogadores conseguirem no máximo 3 medalhas não é muito. O Nuno Moura é o jogador com mais pontos obtidos, 142 em 56 partidas aqui no King of Tokyo. O Nidan, que andava a participar desde a temporada 9, agora consegue finalmente ganhar uma medalha e ainda por cima a medalha de ouro. O Bernardo faz a sua segunda medalha aqui no torneio do King of Tokyo, depois aqui 2 temporadas um bocadinho mais abaixo, mais longe das medalhas. E o Diegas, que fez aqui uma pausa na temporada passada, regressa e com uma medalha de bronze aqui no King of Tokyo. Então, isto foi o King of Tokyo, e agora vamos para o King of Tokyo Duel. Portanto, agora esta é a versão que só se joga a 2. Nesta versão teve 26 jogadores. Aqui são medalhados completamente diferentes da outra versão. Portanto, aqui o Okran foi o vencedor, ganhou com 10 pontos, invicto. O Recruit com 8, o Mingas também com 8, e o Arsalt com 8 pontos. E ainda há aqui o André Vitor, que também em quinto terminou com 8 pontos. Aqui na pontuação, o Okran ganhou as 5 partidas do torneio. O Recruit só perde com o vencedor do torneio na última ronda, queria atribuir, neste caso, a medalha de ouro e de prata. O Mingas só perde com o segundo classificado na segunda ronda, de resto ganha as outras partidas. E depois aqui os azarados,
O Orosalt, que perde com o vencedor na segunda ronda, e o André Vitor, que perde com o segundo classificado na primeira ronda e fica fora das medalhas. Portanto, vamos ver aqui o histórico do King of Tokyo. Duel tem menos edições, só tem 3, mesmo assim já tem um número constante de jogadores. Esta edição aumentou face à temporada passada, passou agora para 26 jogadores. Portanto, a edição inicial era mais a novidade, agora parece que se está a estabilizar à volta dos 20 e tal jogadores. Até agora sempre ganhadores diferentes aqui deste torneio, e também já 2 jogadores que já ganharam pelo menos 2 medalhas. Um deles é o Recruit, e o Orosalt também já ganhou 2 medalhas. Ele, por acaso, o Orosalt, que esta temporada terminou em quarto, portanto esteve muito perto da sua terceira medalha. O Recruit é o jogador com mais vitórias, mais pontos neste caso, 13 em 15 partidas, portanto é muito consistente. Aqui o Okran logo na estreia ganha este torneio. O Recruit, pode-se aqui ver logo na edição de estreia, termina num quarto e só não ganha as medalhas pelos empates, mas agora faz um primeiro e segundo. E o Mingas agora tem vindo a subir e subiu agora de um sexto para um terceiro lugar. E o Orosalt esteve também aqui muito perto das medalhas, mas ficou infelizmente fora. E vamos aqui ao último jogo do Japão, 2, que é o Let's Go to Japan. Este aqui foram jogados com 17 jogadores em 5 rondas. O vencedor foi o Fusion, o David terminou em segundo e o Galamos terminou em terceiro lugar. Vamos ver aqui a visão deste jogo. O Fusion ganhou as 5 partidas do torneio. O David só perde com o Fusion na quarta ronda. Exatamente, o resto ganha as outras partidas. E o Galamos perde com o Sport na primeira ronda, o resto ganha as outras 4 e termina em terceiro lugar. Vamos ver aqui o histórico do Let's Go to Japan, que já vai na sua quarta edição. 17 jogadores, que foi um número igual à edição passada. O Galamos é o jogador mais medalhado. Nas 4 edições termina sempre em lugar de medalhas. Portanto, sempre a garantir um top 3. Mas até agora, sempre com vencedores diferentes até agora nestas 4 edições. Também o Galamos é o jogador com mais pontos, 17 em 20 partidas possíveis. O Fusion logo na sua estreia consegue obter a sua primeira medalha aqui no torneio. O David repete o seu segundo lugar que obteve na edição passada, e o Galamos alcança a sua quarta medalha aqui no torneio do Let's Go Japan. O Fusion parece que é um jogador novo aqui, exatamente, fez a sua estreia esta edição. Está em 5 torneios, por acaso os outros 4 ainda não concluíram, mas este do Let's Go Japan chegou ao seu final. Parabéns pela primeira vitória e esperamos que voltes a participar nas próximas edições também. Vamos aqui voltar atrás e vamos agora para a floresta. Vamos aqui para o Living Forest primeiro. O Living Forest, que teve 13 participantes, portanto, um bocadinho mais abaixo, provavelmente, do que noutras edições. 5 partidas. Aqui foi o Galvir que ganhou com 8 pontos. O Inus Cookie terminou em segundo também com 8 pontos. E depois há aqui 2 jogadores, exatamente 2 jogadores que terminaram com 7 pontos. Portanto, houve aqui uns empates aqui pelo meio. O Galvir ganha as 5 partidas que jogou. O Inus só perde com o vencedor do torneio na terceira ronda, ganha as outras 4. Eu estava a dizer o Galvir ganhou 5, mas não. Ele perdeu aqui uma partida. Não perdeu. Ele teve 2 empates. Ele teve um empate com o David na quarta ronda e depois teve um empate com o Cris na quinta ronda, que depois acabam em terceiro e em quarto lugar. A Linus ganha, só perde com o Galvir, o resto ganha as outras 4 partidas. O David só empata com o primeiro e perde com o segundo na quarta e na quinta ronda. E o Cris tem um bye na primeira ronda,
perde com o David na segunda, de resto ganha as outras partidas, excepto a do Govir, em quem ele empata. Portanto, até foram aqui partidas interessantes neste torneio. Vamos aqui ao histórico do Living Forest, que já vai na sua 10ª edição. E por acaso é a temporada com menos jogadores de sempre, até agora, com 13 jogadores. Portanto, houve aqui uma grande queda face à temporada passada. O MFD é o jogador com mais vitórias no seu currículo. Ele, se calhar, não esteve presente nesta edição. Exatamente, ele não esteve aqui presente nesta edição. Vamos chegar só a ver. Eu acho que ele não jogou esta edição. Não, ele está a jogar, mas não se inscreveu no Living Forest nesta edição. Ele está em 5 torneios, mas não foi ao Living. Portanto, não continuam a repetir a sua. Não fez aqui agora um penta sucessivo de vitórias no torneio. Portanto, vamos aqui ver o histórico. Já agora, vários jogadores com várias medalhas, 6. O MFD é um deles. E o Cris é o jogador com mais pontos, 37,5 pontos em 50 partidas até ao momento. Portanto, aqui o Alvir consegue ganhar o torneio pela primeira vez e faz aqui o set das medalhas, das 3 medalhas possíveis. É o Inês que se estreia e consegue logo terminar com o segundo lugar, e o David volta a repetir o terceiro lugar que obteve na temporada passada. Já agora vamos ver aqui a Linus, que presumo que foi também outra estreante aqui na aldeia pela primeira vez. Também só se inscreveu em 5 torneios, mas o Living Forest foi já um torneio que obteve aqui a sua primeira medalha aqui na aldeia até ao momento nesta temporada. Ainda tem mais 3 possibilidades. Vamos ver como é que corre. Portanto, aqui foi a história do Living Forest. E vamos para outra floresta, que agora é o Locomomo. O Locomomo, que foi jogado em 5 rondas, teve 23 participantes. O Ocran foi o vencedor. O JRPPR ficou em segundo com 8 pontos. O Sport terminou em terceiro com 8 pontos. IML terminou também com 8 pontos. E foram os 4 primeiros que terminaram todos com 8 pontos. Vamos ver o que aconteceu. Portanto, o Ocran ganhou as 4 das partidas, só perde na última contra o JPPR, mesmo assim consegue garantir o ouro. O JPPR tem um começo um bocado azarado, perde logo na primeira ronda, tem um bye que prejudica um bocado nos pontos dos oponentes, ainda assim não foi muito, e ganha as outras 3 partidas e consegue terminar em segundo. O Sport perde na primeira ronda com o Alcran, que acaba por ser o vencedor do torneio, de resto ganha as outras 4 partidas. E a IML só perde com o vencedor do torneio na quarta ronda, ganha as outras partidas e tem um bike que se calhar é o que lhe prejudica mais e fica infelizmente fora das medalhas nos pontos de desempate. Portanto, vamos aqui ver o histórico. Portanto, que já vai na 11ª edição do Locomomo. Já teve máximos de 41, mas também teve aqui a ser apoiado pela Maldito Games e manteve aqui uma grande base de jogadores, à volta de 30, agora tem vindo a baixar, por acaso esta edição subiu face à edição passada, 23, mas agora já não tem sido um jogo que requer 6 rondas como é habitualmente, agora já com 5 rondas já se pode correr o torneio. Portanto, há vários jogadores que já ganharam este torneio 2 vezes, o Okanae agora é um deles. O Sport é o jogador com mais medalhas, 4 no total. E o Cris é o jogador com mais pontos, 39,5 em 55. Aqui o Okran, que tinha ganho o torneio inaugural aqui do Locomomo e 10 temporadas depois volta a ganhar este torneio pela segunda vez. O JPPR, depois de um 6º lugar que obteve na temporada passada, volta com uma boa performance e agora consegue obter um 2º lugar outra vez, a sua segunda medalha de prata. E o Sport, que andava aqui ausente há algumas temporadas fora das medalhas, agora consegue a sua 3ª medalha de bronze aqui no torneio do Locomomo.
Aqui foi este. Vamos agora para o Marrakech. O Marrakech teve mais jogadores, teve 29 e foi jogada em 6 rondas. O Eagle foi o vencedor, o Corvette terminou em segundo, o Dameron em terceiro com 10 pontos, o Buzzy Lion 721 terminou também com 10 pontos e foram os 4 primeiros que terminaram todos com 10 pontos. Vamos ver o que aconteceu aqui entre eles. Portanto, o Eagle tinha ganho as 5 primeiras, só perde na última com o Dameron. O Corvette só perde com o RJDD Faro na segunda ronda, de resto ganha as outras 5 partidas. O Dameron perde com a Tolinha na segunda ronda, de resto ganha as outras partidas, uma das quais ao vencedor do torneio, que iria acabar por vencer. E o Buzzy Lion, que estava vitorioso até à penúltima ronda, até à quinta, ganha as outras, ou seja, só perde com o vencedor do torneio e ainda por cima tem o azar de ficar fora das medalhas, que é um bocado, aqui foi um bocado azarado, porque estava sempre a ganhar e infelizmente ficou no quarto lugar. Vamos ver aqui o histórico do Marrakech. Portanto, o Marrakech, esta edição, subiu um jogador, portanto, mas mais ou menos quase equivalente ao que foi a edição passada em termos de jogadores. Já vai na 16ª edição, já são várias. O Eagle é o jogador com mais vitórias neste torneio, 4. Há vários jogadores que já ganharam 5 medalhas no total destas 16 edições e o David é o jogador com mais pontos, 57 em 84. Podemos logo aqui ver que o Eagle tem estado aqui ausente há várias edições, mas para todos os efeitos isto é um tri. Três participações, das últimas suas 3 participações tem ganho sempre o torneio aqui do Marrakech. O Corvette, que só participou na edição 3, nunca mais participou e teve nessa edição muito perto de ganhar uma medalha. Ou seja, na sua segunda participação e depois de estar ausente este tempo todo, ganha a sua uma medalha de prata neste torneio. E o Dameron também andava aqui ausente há algumas edições. Também sai aqui com uma medalha de bronze aqui no Marrakech. Já agora, aqui o Buzzy Lion, que estreou na edição passada, ainda não ganhou nenhuma medalha. A temporada passada esteve perto, mas não conseguiu. E nesta edição está aqui perto, aqui em alguns torneios, de ganhar uma medalha. Vamos ver. Mas para já, aqui neste também esteve perto de ganhar, mas não sei com uma medalha. Vamos ver se sai noutros torneios. Portanto, isto foi a história do Marrakech. Para a próxima temporada vamos ver como é que se o Eagle ganha outra vez. E vamos aqui ao Middle Ages agora. O Middle Ages, que foi jogado com 11 jogadores, foi ganho pelo Mr. Zuma. O Ganfas terminou em segundo com 8 pontos. O Edu Sant terminou também com 8 pontos. E foram os 3 primeiros que terminaram todos com 8 pontos. Na visão geral, podemos ver aqui que o Mr. Zuma ganhou só perto com o Chris Fei na quarta ronda. De resto, ganhou as outras 4 partidas. O Ganfas perde com o vencedor do torneio na segunda ronda. De resto, também ganha as outras partidas. E o Edu Sant tem um bye na primeira ronda. Só perde com o vencedor do torneio na terceira. De resto, ganha as outras partidas e consegue ainda assim terminar em terceiro lugar. Vamos ver aqui o histórico do Middle Ages, que vai na sua quarta edição. É a edição com menos participantes, 11, mas também não está assim tão longe do seu máximo, foi 15. Neste momento, sempre com vencedores diferentes, nas 4 edições. O Ed Sant é o jogador mais medalhado, 3 medalhas no total, e também é o jogador com mais pontos, 16 em 20. O Mr. Zuma obtém a sua segunda medalha e a sua primeira vitória neste torneio. Ele que tinha na estreia feito um terceiro lugar. O Ganfas, logo na estreia, consegue obter um segundo lugar. E o Ed Sant consegue terminar este torneio com a sua segunda medalha de bronze aqui no Middle Ages. E aqui foi a história desta edição.
E vamos agora ao último torneio que temos para ver hoje. Hoje a estreia é um jogo chamado Agent Avenue. Vamos ver aqui o que aconteceu. O Agent Avenue que foi jogado em 5 rondas e teve 16 participantes. Portanto, até teve bastantes participantes para um jogo que se estreou. O Divinal foi o vencedor com 8, o Ocran em segundo com 8, o Guiboa com 8, o DP Fonchal também com 8 e os 8 primeiros terminaram todos com 8. O Divinal só perde com o David Alema na segunda ronda, o gajo ganha todas as partidas. O Ocran estava invicto para a última ronda, perde com o Divinal e também perde a medalha de ouro, neste caso termina em segundo. O Guiboa perde com o Divinal, que acaba por terminar em primeiro, e ele termina em terceiro. E o DP Fonchal, aqui um bocadinho mais prejudicado nos pontos dos oponentes, que perde com o FDSNDA na segunda ronda e termina em quarto lugar, fora das medalhas. O Agent Avenue, vamos aqui ver esta partida que tinha aqui selecionado. É um jogo relativamente rápido, não tem muito por se dizer. Portanto, há 4 formas de ganhar o jogo. Uma das formas é capturar o oponente ou passar o oponente nesta track. A outra forma, por exemplo, esta carta aqui que é o Code Breaker, quando o jogador tiver 3 cartas do Code Breaker no seu tabuleiro, ganha o jogo. Há outra que é o Daredevil, que se tiverem já 3 jogadas no seu tabuleiro, o jogador perde. E se não houver mais cartas aqui no deck, os jogadores vai-se calcular a distância, porque, por exemplo, o verde anda no sentido de ponteiro de relógios, ambos andam no sentido de ponteiro de relógios, mas vai-se determinar quem é que está mais perto de apanhar e o outro, e isso é que determina quem é o vencedor. Portanto, são as 4 formas. Para além disso, existem aqui umas cartas que é o mercado negro. Quando o Meeple terminar num destes 4 cantos, podem apanhar uma destas cartas. E nesta partida, por acaso, até vai ser interessante ver isso efeito. E o que acontece aqui? Cada jogador, à vez, vai colocar 2 cartas oferecidas, uma virada para cima e uma virada escondida. Portanto, e agora o Ocran vai ter de escolher qual destas cartas é que ele quer escolher. Se quer escolher escondida ou se quer escolher apanhar a certa do Code Breaker. Portanto, no caso, o Ocran escolheu o Code Breaker e o Divinal tinha posto um sidekick que vai lhe permitir avançar 4 espaços e aproximar do Ocran. E normalmente estas são as cartas que tem de pôr. Presumo que há uma regra que permite descartar 2 cartas, acho que uma vez por jogo, mas vamos ver se isso acontece. Não acho que tenha acontecido. Por exemplo, aqui o Double Agent, a primeira ação que vai fazer é o jogador anda um espaço para trás. Na segunda ação, quando tiver 2 desta segunda carta, vai andar 6 passos. E na terceira, quando tiver, anda só um espaço para trás. Portanto, é sempre o efeito conforme o número de cartas que já estão jogadas no total. Portanto, aqui. Vamos a ver o que é que cada um faz. O azul está muito perto de ganhar. Só precisa de passar o Ocran. Não está assim muito longe. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Estava a ver se via aqui. Está aqui o Daredevil. Portanto, como podem ver, a terceira carta é um X, portanto é uma derrota imediata. Pronto, portanto, tem de ter atenção. Eles estão a apanhar, por exemplo, aqui o Ocran apanhou um poder para o resto do jogo. Sempre que ele jogar um Saboteur, que são estas cartas aqui, ele, em vez de andar por trás, move para a frente. Portanto, inverte um bocado o sentido do efeito destas cartas. Portanto, aqui o sentinela do
do Divinal permitiu mover 2 passos e apanhar aqui uma carta. Vamos ver o que é que ele apanha. E ele apanhou aqui na etapa final, caso um oponente esteja no espaço da sua casa, portanto, se o verde terminar nesta casa azul, perde. Portanto, é outra forma de perder. Como disse, isto são cartas. Isto é o modelo avançado, que não é assim muito. Não é assim algo muito pesado. Portanto, aqui podemos ver o Okran descartou 2 cartas. Acho que só se pode fazer isto uma vez, não tenho certeza, mas acho que é isso. E depois apanha 2 cartas novas. Pronto. Aqui ele está a oferecer um Cold Breaker, não move, e outra carta. Vamos ver que o Divinal preferiu avançar. O Cold Breaker não pode agora passar uma terceira vez, mas o Divinal tem um deles na mão, por isso não está assim muito preocupado, se calhar. Ok. Estava aqui uma carta que era a carta de cortina. E eu vou explicar esta jogada porque estava aqui uma carta que ia jogar a carta, ia sacar a carta do topo, que era. Estava a cortina de fumaça e que permitia sacar a carta que está no topo do deck, que foi um Sentinela. O Sentinela avança 6 passos, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele estava aqui. O azul passou o verde e isso significa que o azul ou capturou outra gente ou passou ou excedeu e portanto passou o seu oponente. Portanto, aqui o vencedor, Agent, capturou ou passou o oponente e o Okran perdeu porque foi capturado pelo seu oponente. Portanto, isso determinou o jogo. Portanto, o jogo é relativamente simples. Há este bluff das cartas oferecidas. Tem aqui estes poderes que alteram um bocadinho as regras do jogo. E neste caso o Divinal sacou a carta ideal de avançar 6 espaços e permitir ganhar o jogo logo naquele momento. E pronto, isto era o torneio do Agent Avenue que fez a sua estreia nesta edição. Vamos aqui agora às classificações. A classificação neste momento não deve haver assim muita alteração. Portanto, o Govir está em primeiro com 974.24 pontos, o Running Wild em segundo com 963 e o David em terceiro com 958.48 pontos. Em quarto, ao Sport, Ferrer em quinto, Godatu em sexto, Okran em sétimo, o Paiva em oitavo, Domain em nono e o Skywalker Trail Runner em décimo, a fechar o top 10 com 939.43 pontos. No medalheiro, e neste momento, com 85 medalhados no total, é liderado pelo David com 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 6 de bronze, 12 medalhas no total. O Okran está em segundo com 4 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. E a Cris Julfei com 2 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. E aqui vou correr a lista dos 85 medalhados. Quem quiser pode parar para ver o seu nome e ver se está lá. Pronto. Isto foi a lista dos 85 medalhados. Neste momento estão 55 torneios concluídos, mas com o decorrer do tempo já vai avançar rapidamente, até porque já os torneios mais atrasados já vão acima dos 50%. E há aqui muito torneio que já está nos 90 e tal, que já está na última ronda para terminar. Por isso, continuem a jogar e bons jogos. Tchau, até à próxima.